Ele tinha cerca de 55 anos quando conheceu aquele homem estranho. E, para a surpresa do povo, logo ela ficou grávida, mas a maioria das pessoas falava mal dela, e com razão. Afirmavam que aquela obsessão estava destruindo ela, e outros duvidavam abertamente se ela realmente estava grávida. No entanto, outros achavam que havia algo demoníaco em tudo aquilo. Muito boa noite, comunidade, e obrigado por nos acompanhar mais uma vez nesta seleção de histórias e encontros com o paranormal. Espero de coração que vocês aproveitem e que este episódio lhes faça companhia. Se vocês se sentirem sozinhos, sintam que um amigo está contando histórias para vocês, porque é exatamente isso que está acontecendo. Apaguem a luz porque já vamos começar. Você está ouvindo Relatos da Noite? Olá, comunidade de Relatos da Noite, eu sou Xoxito e quero compartilhar um relato que, embora não seja meu, pertence a um dos meus melhores amigos. Somos da Nicarágua, um país cheio de lendas e crenças, mesmo para quem vive na cidade. Conhecemos a mais comum, que é a das monas, bruxas, mulheres que, usando magia ou feitiçaria, se transformam em monas durante a noite para vigiar, roubar nas casas ou até mesmo perseguir uma pessoa, se assim desejarem. Relato do dia em que meu amigo encontrou uma delas. Ele sempre foi muito suscetível a assuntos paranormais. Muitas vezes ele me contou como ouvia barulhos estranhos em sua casa que o assustavam quando era pequeno. Ou daquela vez em que, trabalhando em um vilarejo distante, ouvia alguém batendo na janela. Ele é quem me disse que, se você ouvir um barulho fora de casa à noite, não abra a porta nem a janela. Assim, você permite que essas entidades entrem, pois só querem chamar atenção para serem aceitas. A noite em que ele teve o encontro foi por volta das 4 horas. Ele costumava acordar nesse horário para amarrar os cachorros, pois sua avó alugava quartos e ele queria evitar acidentes com os inquilinos. Já fazia algum tempo que circulavam rumores entre os moradores de que alguma macaca estava rondando a área, pois se ouviam barulhos nos telhados das casas vizinhas e os cachorros ficavam agitados, latindo. Frequentemente, durante as noites, essas bruxas costumam rondar as casas entre meia-noite e 3 da manhã. Então, quando ele se levantou, deveria ser um horário seguro. Nesse dia, meu amigo se levantou com sua rotina habitual, saiu do quarto. E nesse tipo de pensão, vocês devem levar em conta que a estrutura era como uma fileira de quartinhos, cada um separado. Após vinha um pátio amplo e, passando por ele, diante dos quartos, estava o banheiro. Ele tinha que passar pelo quarto para ir até seus cachorros. Enquanto ia no meio do caminho, ele olhou para umas mangueiras que ficavam atrás do seu quarto, bem atrás, plantadas na casa vizinha. Ali ele conseguiu ver uma sombra preta no canto da pensão, em um dos últimos quartos, algo parado sem se mover. Quando sua visão se adaptou à escuridão, ele viu uma mulher sentada como um cachorro. Ele diz que o rosto dela lhe pareceu, naquele momento, parecido com o do personagem do filme Esquadrão Suicida, Whistle. Seu cabelo desgrenhado, um meio focinho com dentes ou presas à mostra, e seus olhos profundos que o olhavam fixamente. O inquietante era que, segundo ele conta, tinha certeza de que ela sabia que ele havia notado, mas não fazia nenhum movimento. Sua única reação foi baixar devagar o olhar, como se tentasse evitar que esse ente percebesse que ele a observava, e olhar direto para a porta do seu quarto. Começou a andar e até assobiar uma música para tentar se acalmar, para despistar a bruxa que continuava imóvel, apenas olhando para ele. Meu amigo conta que assim que chegou ao seu quarto, entrou rapidamente, trancou a porta, fechou a janela e puxou as cortinas. Depois voltou para a cama, se cobrindo completamente, dos pés à cabeça, ainda impressionado com o que tinha visto. Depois ele ouviu aquela coisa.
Com passos pesados, se aproximou do teto do seu quarto e parou bem no meio dele e de repente começou a arranhar o teto. Ele não parou de ouvir aquele som perturbador até que o sol começou a nascer, o que não demorou muito. Como eu disse, isso foi por volta das 4 da manhã. É muito estranho que essas bruxas fiquem rondando nessas horas da madrugada, já que muitas pessoas começam o dia nesse horário e elas não gostam que as pessoas as vejam. Por isso, meu amigo acha que essa bruxa já conhecia a rotina dele, queria assustá-lo e por isso ficou esperando ele se levantar. Muitas dessas pessoas, que podem ser tanto homens quanto mulheres, gostam de incomodar os outros. Ainda mais se elas te conhecem, porque podem até ser seu vizinho e você nem percebe. Esse foi um dos encontros mais próximos que meu amigo teve com o paranormal. No entanto, não é o único. Há muitas histórias que ele me contou, e que, se vocês tiverem interesse, também posso compartilhar, claro, sempre que ele me der o consentimento. Um encontro parecido teve um tio meu, por parte de mãe, que mora em um vilarejo quase nos limites da cidade. Mas isso eu quero contar para vocês em outro momento. Essa história de bruxas monas fica para depois. Boa noite, comunidade, e lembrem-se, não deem atenção a esses barulhos que vocês ouvem no meio da noite, não abram a janela, não abram a porta. Olá, equipe do Relatos da Noite, meu nome é Linda, e caso meus relatos sejam publicados, olá também para a comunidade. Por favor, não publiquem meu sobrenome. Foi entre 1999 e 2001. Naquela época, eu estudava de manhã e trabalhava em tempo integral à tarde. Chegava em casa por volta da 1 da manhã e caía exausto para descansar e recomeçar a rotina. Uma vez, saí do trabalho especialmente cansado, tão cansado que decidi dormir na primeira cama que encontrei, que era a da minha mãe. Me preparei e me deitei na cama, e para minha sorte senti que o sono passou assim que me acomodei. Pensei em relaxar e deixar o sono vir naturalmente, e me concentrei na luz que entrava por uma janela grande que ficava na cabeceira da cama. Em algum momento percebi que, na luz, dentro do quarto, dava para ver partículas de poeira, como se houvesse uma brisa que as movesse suavemente. Fiquei feliz achando que finalmente conseguiria dormir, que o relaxamento estava funcionando. Passei a observar o movimento das partículas para ver o que ocorria, mas elas foram formando duas figuras humanas, perfeitamente, que estavam ao lado da cama, do lado onde minha mãe descansava. Naquele momento não senti medo, estava cativado pelo que pensei, minha mente estava imaginando as coisas. As figuras passaram de parecer um monte de partículas para serem silhuetas desfocadas, e depois apareceram duas pessoas que estavam ali. De repente percebi que agora eu podia ver como eles estavam vestidos, como estavam penteados, seus traços. Percebi que olhavam minha mãe com ternura, como se vissem um bebê. Achei muito estranho, mas ainda assim não senti medo. Eu tentava entender por que estava imaginando aquilo, até que lembrei que minha mãe já estava doente há semanas. Temia que o pior acontecesse. Eu não podia fazer nada além de cuidar dela e das necessidades dela. E então me ocorreu que aquelas pessoas não vinham apenas visitá-la, mas vinham para levá-la embora. Naquele momento senti medo. Pensei em me levantar rápido para assustá-los e fazê-los ir embora, mas ao mesmo tempo eu não queria ou não conseguia parar de olhar para eles. Dei cotoveladas na minha mãe, primeiro devagar e depois um pouco mais forte, mas ela só resmungou sem acordar. Eu estava em pânico e angustiado com a chance de minha mãe não acordar bem. Eu ainda não queria me mexer para que eles não fossem embora, mesmo com o medo de eles estarem ali. Peguei o cobertor e cobri meu rosto. Em algum momento acabei dormindo, aquelas figuras em nenhum momento olharam para mim. Não percebi que pararam de olhar para minha mãe e nunca mudaram a forma como a olhavam.
com muito amor. Acordei de manhã com o barulho da minha mãe se arrumando para o trabalho. Normalmente, eu também deveria me arrumar para ir estudar, mas fiquei contando para ela. O que eu tinha visto era tão estranho que, enquanto eu contava, ela começou a rir. Parecia que, mais do que relatar algo assustador, eu contava uma piada para ela, e nenhuma de nós tinha esse hábito. Continuei contando para ela, um pouco desanimada com sua reação. Achei que ao me ouvir ela ficaria preocupada ou explicaria. Decidi contar tudo para ela. Como eles se vestiam, seus penteados, a cor da pele, tudo. E foi aí que a expressão da minha mãe mudou. Ela passou de estar divertida para ficar surpresa. Segundo ela, essas duas pessoas eram os avós dela, que eu não cheguei a conhecer. Eles a criaram desde muito pequena. Quando ela se mudou para esta cidade, parou de visitá-los com frequência, mas tentava vê-los sempre que podia, só que eles faleceram nos anos 90. Enquanto ela me contava isso, não a vi com medo, mas com a saudade de quem lembra algo com muito carinho. Desde então, a saúde da minha mãe melhorou. Eu nunca mais vi nada parecido, embora tenha tido outra experiência muito estranha, que até hoje não consigo explicar, mas não parece estar relacionada. Espero que, quando chegar a hora de partir, algum dos nossos familiares venha nos acompanhar nessa nova jornada. Obrigado por me permitir contar essa experiência, que eu sei que não dá tanto medo, pelo contrário, e obrigado por nos dar um espaço para compartilhar e desabafar, até mesmo para nos dar ânimo quando é preciso. Fico muito feliz em fazer parte desta comunidade. Um abraço para todos. Obrigado, comunidade, por ouvir esses 2 primeiros relatos. E se tiver alguém por aí com mais histórias sobre as Monas Bruxas, por favor, escreva, compartilhe com a gente, porque adoraríamos saber mais sobre isso. Da mesma forma, se mais alguém por aí já viu fantasmas se formando através de pequenas partículas, por favor, esperamos suas histórias, principalmente para que as pessoas que compartilharam com a gente hoje não se sintam sozinhas e saibam que tem mais alguém por aí que já passou por algo parecido. A seguir vem uma história muito, muito diferente, porque está escrita quase como um documento acadêmico. No entanto, é justamente isso que eu sinto que a torna muito, muito interessante. E eu não quis mudá-la, não quis adaptá-la muito, exceto trocar algumas palavras para que todos possamos entendê-la. Mas mantive esse tom e espero que gostem. Me digam, o que acham desse experimento? Eu sinto que isso dá uma personalidade única à história, algo que nunca exploramos antes em Relatos da Noite. Então continuamos com essa história de Carlos Balcázar, o estranho caso de Dona Élvia. Olá, comunidade! Antes de tudo, gostaria de agradecer pela atenção e pela paciência de vocês, porque talvez eu não seja o mais apto para escrever essa história, mas considerei uma responsabilidade pessoal tentar. Há uma relação indireta que eu preferia ter evitado, pois essa história não chegou por acaso. Até certo ponto, tive que responder pelos meus atos, depois daquele episódio tão estranho, cujos fios se estendem além de uma simples coincidência. Posso afirmar que essa história ainda persegue aqueles que estiveram envolvidos, e não serei eu quem tentará dar uma conclusão a ela. Essa não é minha intenção. Hoje, o que quero é tentar organizar as ideias e clarear um pouco a mente, para lançar luz sobre fatos que tiveram um desdobramento tão repentino quanto arbitrário. Antes de qualquer descrição, preciso enfatizar que as consequências dessa história envolvem várias pessoas, por isso devo lidar com certas informações com muito cuidado. Vejam, há aproximadamente 1 mês, tive uma conversa com uma psicóloga acadêmica chamada Alicia, que investiga o caso de uma senhora que previu a própria morte. Alguns dias antes de falecer, aos 60 anos de idade, Alicia entrou em contato comigo enquanto reunia informações sobre as possíveis causas dessa morte, pois, segundo seus registros, não foi um caso convencional. Quanto à minha participação em tudo isso, vou compartilhar apenas o necessário e no momento adequado. Vamos consultar os arquivos da Alicia para desvendar essa história.
tomando cuidado para não citar nomes completos nem datas exatas que comprometam a investigação. Embora eu deva dizer que ela faz parte de uma organização que trabalha sem fins lucrativos, nem de divulgação, e que tem se dedicado a documentar e acompanhar casos paranormais há mais de 7 anos. Apesar de seu profissionalismo, Alicia não consegue deixar de lado o lado humano. Foi ela quem sugeriu que esse relato pudesse ser publicado de forma independente aqui, sabendo que havia um antecedente relacionado com relatos da noite. Por isso, agradeço profundamente a disposição, também agradeço a Auriel por nos dar este espaço para compartilhar com vocês o que encontramos. O trabalho de Alicia não é apenas uma contribuição, mas a lupa com a qual podemos contextualizar o caso da mulher que previu sua morte no tempo e na forma. Pessoa, testemunhos realmente relevantes e depois também as declarações das duas principais testemunhas. Pessoas que por anos sentiram a impotência de não poder ajudar alguém querido. Depois de 5 anos guardando silêncio, foi como se uma espécie de maldição tivesse sido quebrada. E após a morte daquela mulher, ambos se limitaram a dizer: já não podíamos ajudá-la, já ninguém mais podia ajudá-la. Alicia chegou até eles graças à sua investigação, trazendo consigo as informações mais importantes do caso. Eles compartilharam tudo com muita abertura, embora admitissem que ainda sentiam muito medo pelo que viram. Foi então que Alicia mostrou a eles sua própria versão dos fatos, junto com a documentação e as evidências. E só assim eles encontraram segurança para falar livremente sobre Dona Elvia nos arquivos, explica Alicia. Tudo começou quando ele investigava uma pequena casa em um vilarejo oaxaquenho, onde se relatava uma atividade paranormal muito intensa. Nessa casa moraram 2 mulheres, Elvia e sua mãe. Sabemos que Elvia foi filha única de uma mãe solteira que vendia remédios feitos com ervas e fazia limpezas espirituais, motivo pelo qual as pessoas a conheciam como curandeira. Elvia cresceu ali mesmo e desde jovem demonstrou um forte desejo de ser mãe, embora sempre tivesse uma personalidade muito solitária. Já em idade avançada, ela fez exames porque nunca tinha tido um ciclo menstrual. Os médicos encontraram uma malformação nos ovários que a impedia de ovular, e por isso disseram que ela nunca poderia ter filhos. A mãe dela sempre tentou ajudá-la com seus próprios métodos, mas nada funcionou. Então, ela a levou a um curandeiro que já tinha atendido casos semelhantes. Ele explicou para elas que ser mãe não era o destino dela, e pior ainda, que insistir nisso poderia trazer consequências muito perigosas. Ele as advertiu que essa busca poderia exigir sacrifícios importantes e recomendou que adotassem. Mas Elvia insistiu repetidas vezes que queria ter um filho próprio, não importando o custo. O bruxo tentou fazê-la ver a razão, pois via claramente o seu desespero. Ele mencionou o caso de uma jovem que morreu tentando obter fertilidade por meios ocultos, sem entender os riscos. Ele também lembrou que já tinha lidado com um caso parecido com o de Elvia, mas disse que o preço tinha sido alto demais, até mesmo para ele. Por isso ele insistiu que se ela quisesse ser mãe, deveria adotar. Nos relatos que falam sobre aquele bruxo, Alicia enfatiza muito o aviso dele sobre o fechamento de portais e as consequências de deixar algum aberto. Segundo ela, alguns dos sintomas se manifestaram em Elvia durante o resto de sua vida. Segundo mudanças graduais que acabaram transformando seu entorno em uma espécie de desastre infernal, para ela e para aqueles que conviveram por perto. Alicia admite que para ela não foi fácil localizar esse bruxo, pois ele já era um homem muito idoso. Mas o testemunho dela deu uma nova perspectiva ao trabalho da equipe dela, que já investigava vários casos naquela região há algum tempo. O bruxo foi fundamental para entender a natureza da morte de Elvia, porque foi a partir daí que Alicia começou a juntar as peças até concluir que a morte dela foi pactuada. E não exatamente em termos figurados. Mais adiante aparecem testemunhos sobre o que poderia ser chamado de primeira etapa da maldição de Elvia. Pessoas do vilarejo disseram que ela mudou depois da morte repentina e suspeita de sua mãe, que a partir daí viveu muito tempo sozinha.
e seu comportamento ficou cada vez mais estranho. Sua obsessão por um bebê chegou a tal ponto que ela começou a usar uma espécie de almofada debaixo do vestido o dia todo, simulando estar grávida. As crianças zombavam dela na rua. Uma vez, aquela almofada caiu no chão enquanto ela carregava as compras, e a pessoa que a atendia no mercado jurou ter visto que aquela almofada parecia mais um saco do qual saíam mechas de cabelo. Elvia chorava no chão, desesperada por ter despedido Elvia, descuidado seu milagre, até que um homem calado se aproximou para ajudá-la. Esse homem seria seu futuro marido, um trabalhador de uma fazenda local, muito simples e originário do estado do México. Alguns testemunhos afirmam que Elvia tinha cerca de 55 anos quando o conheceu e que, para surpresa do povo, logo ficou grávida. O casamento deles foi simples, quase privado, mas a maioria das pessoas falava mal deles. Afirmavam que aquela obsessão estava destruindo ela, e outros duvidavam abertamente, com razão, se ela realmente estava grávida. Os boatos chegaram ao extremo quando alguns disseram tê-la visto andando ao lado de um homem muito alto e muito estranho, numa noite em que seu marido, Norberto, estava fora a trabalho. Esse boato provocou uma forte discussão entre eles e acabaram decidindo se mudar. Dias depois, eles se mudaram para o estado do México, onde nasceria sua filha. Na última seção do arquivo biográfico de Elvia, aparece uma lista de pessoas que afirmam que a casa onde ela cresceu, a mesma onde sua mãe atendia as pessoas, agora está mal assombrada. Falam de sombras, de vozes infantis que se ouvem chorando à noite e que não deixam os vizinhos dormirem. Até hoje ninguém conseguiu resolver nada a respeito. Em um momento, continuamos com o resto desta história. No entanto, aproveito esta pausa para que vocês respirem, para que descansem um pouco. E lembro a vocês que se inscrever no canal, deixar um like no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify e um comentário nos ajuda muito a continuar com esse lindo projeto. Não se esqueçam de interagir com este episódio, mostrem pra gente que vocês estão aí e não sejam apenas mais uma visualização, mais uma audiência. Digam oi, façam parte da comunidade. Agora sim, vamos continuar. Quanto a Norberto, o marido de Elvia, podemos dizer com certeza que ele foi mais uma vítima nessa tragédia. Nos últimos 2 anos de vida, ele fez de tudo para formar uma família. Ele foi bem recebido no estado do México por um primo e sua esposa, Luiz e Norma. Os testemunhos desse casal são a base graças à qual conhecemos o horror que cercava a Elvia, assim como os fatos que levaram à doença de Norberto e de sua filha. Nas entrevistas, Luiz demonstra um carinho verdadeiro por seu primo. Ele diz que quis se associar com ele em um negócio imobiliário. Embora Norberto fosse reservado demais para esse tipo de trabalho, ainda assim ele o apreciava profundamente. Norma é uma mulher empática que gerencia o aluguel de várias casas nessa rua fechada. Cabe mencionar, fazendo um pequeno parêntese, que eles mesmos me alugaram uma casa nessa rua fechada há algum tempo. O plano que ofereceram a Norberto e Elvia consistia em pagar a casa em parcelas acessíveis, como se fosse aluguel. Nessa época, Norberto já tinha encontrado trabalho graças a Luiz, e com isso, podia sustentar sua família. Durante os últimos meses de gravidez, Norma passou muito tempo com Elvia e logo percebeu que ela não era uma mulher comum. Tentava não julgá-la, pois ela mesma não tinha filhos, mas havia coisas que não podia ignorar. Ela a ouvia falar sozinha com frequência, uma vez a ouviu conversando na sala de jantar. E ao espiar, viu que Elvia falava para uma cadeira vazia, com a mesma naturalidade com que se fala com uma pessoa de verdade. Norma perguntou com quem ela estava falando e Elvia respondeu sem demonstrar nenhum incômodo, com meu anjo da guarda. Desde então, Norma passou a prestar mais atenção, ouvia como Elvia falava do medo de perder a filha, de pedir perdão, de tentar ser obediente. Norma não compreendia totalmente do que ela falava, mas acabou criando carinho por ela.
Com o tempo, Elvia confessou a ela que sua gravidez só foi possível graças a esse mesmo anjo, pois antes ela não podia ter filhos e sofria muito por isso. Segundo ela dizia, o anjo havia concedido a Elvia um milagre como recompensa por sua fé. Norma passou a vê-la como uma mulher com uma força interior enorme, embora fosse estranha em muitos aspectos. Luiz, por outro lado, não confiava nela. Mesmo assim, aceitava que Elvia fizesse companhia para Norma enquanto ele trabalhava. O que realmente o incomodava era que sua esposa começasse a adotar hábitos peculiares de Elvia, como colocar uma cadeira extra em cada cômodo, até mesmo no banheiro. Esse assunto virou motivo de discussão para Luiz, até chegar a um ponto crítico durante um jantar. Naquela noite, os 4 jantaram na casa de Luiz e Norma. A convivência era tranquila até Elvia pedir uma 5ª cadeira na mesa. Luiz, em tom amigável, comentou que era justo começar a considerar o bebê, mas Elvia esclareceu que a cadeira era para seu anjo da guarda, porque às vezes ele gosta de estar por perto, disse ela. Luiz, tentando brincar, perguntou se ela também queria que servissem o jantar para ele. Elvia não respondeu. Criou-se um silêncio incômodo, quebrado apenas quando Norberto levantou sua taça e disse: "Quero fazer um brinde a esta família. Tem sido uma bênção para mim", e todos brindaram. O jantar acabou sem novos sobressaltos, ao que parecia. Mais tarde, já a sós, Norma foi descansar e Luiz ficou recolhendo a mesa. Ao levantar a 5ª cadeira, lembrou-se da cena anterior e soltou uma risada leve, deixando-a junto à parede, apagou a luz da sala de jantar e, nesse exato instante, apagou a luz. Ouviu um estrondo atrás dele, cadeiras sendo arrastadas, batidas, madeira se chocando. Acendeu a luz imediatamente. As 5 cadeiras estavam empilhadas sobre a mesa, todo o resto intacto. Luiz as tirou uma por uma com a pele arrepiada e foi dormir sem conseguir entender o que tinha acontecido. Claro que naquela noite ele não conseguiu dormir e na manhã seguinte procurou Norberto para conversar. Não era a curiosidade que o movia, mas sim a preocupação com Norma e com a convivência com Elvia. Norberto reconheceu que Elvia tinha comportamentos fora do comum, que havia sofrido muito por não poder ser mãe, e que isso a marcou profundamente. Ainda assim, ele a amava e acreditava que Deus o havia abençoado com uma mulher espiritual e com uma filha. No caminho, Luiz decidiu não insistir mais. Os meses seguintes foram cheios de preparativos para o parto. A parteira vinha com frequência e Norma participava ativamente. Tudo parecia sob controle até que o parto se adiantou de forma abrupta. Numa madrugada, enquanto os homens estavam fora, Elvia rompeu a bolsa. A parteira não chegou a tempo. Norma, com o pouco que tinha aprendido, teve que ajudar no nascimento. Ela pediu uma ambulância e tentou controlar o pânico, mas quando finalmente segurou o bebê em suas mãos, ele estava respirando. Elvia a pegou com desespero, repetindo orações, pedindo perdão, implorando ao seu anjo que não a tirasse dela. Nesse momento, Norma sentiu que tudo ficou turvo para ela. A visão, a audição, o equilíbrio. Ela virou a cabeça e viu uma sombra escura no fundo do quarto, muito mais escura do que a penumbra. Uma sombra alta e sem rosto. Balançando-se de um lado para o outro, essa sombra. A sombra estendeu um braço em direção a Elvia e justamente quando Norma quis gritar, ouviu o choro do bebê. Elvia chorava agradecida, abraçando-a, e nesse momento a parteira entrou. Viu Norma paralisada e Elvia chorando na cama com sua filha viva nos braços. A ambulância já estava esperando lá fora. Os depoimentos de Luiz e de Norma foram os mais difíceis de documentar. Ambos reviveram episódios traumáticos e só com o tempo conseguiram contá-los abertamente para Alicia. Luiz entendeu porque Norma evitava falar sobre o parto, e Norma entendeu porque Luiz nunca quis falar sobre as cadeiras. Cada um se calou para não magoar o outro. Depois veio a parte mais difícil. A bebê, embora estivesse viva, não conseguiu se alimentar. Elvia não conseguiu amamentá-la.
e os médicos garantiram que a pequena não absorvia nenhum tipo de alimento. Ela morreu pouco tempo depois de nascer. Norberto também adoeceu nesse mesmo período. Não conseguia engolir nem mesmo água. Cada tentativa lhe causava uma dor insuportável, como se algo dentro dele se recusasse a deixá-lo viver. Luiz ficou com ele, com sua prima, no hospital até o fim, sem poder fazer nada. A ausência de ambos marcou um antes e um depois naquela família. Luiz se refugiou no trabalho. Norma, em suas responsabilidades, eles haviam combinado se afastar de Elvia, mas Norma não conseguiu fazer isso. Ela levava mantimentos e parafina para que ela fizesse velas para os espíritos. Luiz, por outro lado, passou a ressentir-se dela. Norma ainda achava que Elvia era uma vítima de algo muito maior, até que uma tarde, quando foi visitá-la, tudo mudou. Ela entrou sem avisar. Como sempre, a casa estava escura, exceto por algumas velas que projetavam um brilho verde na parede, algo que ela nunca tinha visto antes. Ela ouviu gemidos, pensou que Elvia não estava bem, então empurrou a porta e o que viu a assustou como nunca antes na vida. Elvia estava deitada na cama, se contorcendo. Havia objetos espalhados pelo chão e entre eles uma tábua de madeira. Em cima dele viu uma sombra, uma escuridão compacta, tão densa que não refletia a luz, movendo-se de forma grotesca sobre seu corpo. Norma gritou: "Afaste-se dela, maldito!" A sombra parou, depois se levantou e começou a avançar em direção a ela. Sua altura era monstruosa e sua escuridão, a cobriu completamente. "Ela é minha." Nesse instante, uma voz profunda rugiu de dentro da escuridão e então tudo desapareceu. As velas voltaram à sua luz normal. Elvia ficou exausta, mas consciente. Norma a ajudou a se levantar e elas conversaram. Elvia confessou que aquele Zero era seu anjo da guarda, que ela tinha feito um pacto para poder ser mãe. Norma olhou para a tábua no chão e reconheceu que era uma Ouija. Perguntou se Elvia a usava para invocar esse anjo. E Elvia disse que sim, que a tinha desde jovem, herdada de sua mãe e de sua avó. E que seu anjo já tinha revelado a ela a data exata de sua morte: 12 de junho de 2020. E foi assim mesmo, Dona Elvia morreu exatamente no dia que tinha dito. Quando a pandemia chegou ao México, Luiz e Norma se lembraram da sua previsão de 28 anos. Muitos dias antes de sua morte, Elvia teve um episódio de histeria absoluta. Foi encontrada caminhando pela rua, rindo descontroladamente. Ela foi internada em um hospital psiquiátrico e lá morreu. Como nota pessoal, devo confessar algo incômodo. O evento que desencadeou a histeria de Elvia está relacionado com um antecedente já narrado em Relatos da Noite, sob o título A Casa Vazia. Vou seguir o conselho de Alicia e ficar fora da minha responsabilidade. Sei que meus atos estão ligados à crise de Elvia, embora talvez tudo tenha sido parte de um destino que escapava ao meu controle. Por fim, quero agradecer a Luiz e Norma, que demonstraram uma enorme resiliência. Alicia diz que seguem em terapia e acharam certa paz. A casa onde viveram Norberto e Elvia permanece fechada. Quando Norma entregou a Ouija para Alicia, elas combinaram de destruí-la, queimaram até virar cinzas. Mas dias depois, durante a limpeza, os funcionários encontraram outra Ouija idêntica em um dos quartos. Aparentemente a mesma que havia sido destruída. Hoje ela está sob custódia da organização de Alicia. A investigação continua em aberto.